Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Ezequiel, capítulo 3. Glória a Deus. Diga assim comigo: só pela graça. Mais uma vez, só pela graça. É como eu estou hoje, gente. Só pela graça, só pela misericórdia do Senhor. Amém? Ezequiel capítulo 3. Você achou aí? Versículo 22. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele disse: levante-se e vá até o vale, e eu lhe falarei ali. Levantei-me, fui até o vale, e ali vi a glória do Senhor, como na primeira vez, junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto no chão. No versículo 24, então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Ali, filho do homem, você será amarrado com cordas e não poderá sair para o meio do povo. Versículo 26, farei sua língua se prender ao céu da boca, para que fique mudo e não possa repreendê-los, pois são rebeldes. Versículo 27, mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhe dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de trabalhar aqui com nós. O Senhor gostaria, né? O Senhor trouxe uma mensagem. O título dessa mensagem, acho interessante. O título dessa mensagem que o Senhor me deu é A Mensagem. Bem criativo, graças a Deus. A Mensagem. E creio que, não, na verdade eu tenho certeza de que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer nessa manhã. Amém? A minha palavra é uma só. A minha palavra é sobre Jesus. Então sempre que você querer perguntar, antes de eu vir aqui ministrar um sermão, você já tem a resposta. Eu vou estar ministrando sobre Jesus. É sobre a mensagem. Porque Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus deu ao mundo. É tudo que Deus pode dar ao mundo. Por quê? Porque Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é superior. Amém? Será que nós estamos nesse lugar de satisfeitos com o Senhor? Satisfeitos com Cristo? Porque às vezes nós nos encontramos em um contexto de que nós viemos ao culto por tradição, nós entramos por aquela porta, nós pedimos bênçãos, nós pedimos muitas coisas ao Senhor. Nós pedimos carros, nós pedimos casas, nós pedimos relacionamentos. Mas será que nós estamos satisfeitos com Cristo? Porque Cristo é suficiente. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E tudo se baseia nele. Todos os propósitos se baseiam em Cristo. Cristo é o propósito central de Deus. Cristo é a presença de Deus. Cristo é a encarnação da santidade de Deus. Cristo é a encarnação da santidade de Deus, da presença de Deus, da beleza do Evangelho. Cristo é as boas novas. Cristo é a boa nova que Deus deu ao mundo. Será que nós podemos nos fartar de Cristo? Ou nós precisamos de mais outra coisa? Vamos tratar aqui um pouco, gente, do contexto. Quem é Ezequiel? Antes de você entender essa passagem aqui, que o Senhor chama Ezequiel para o vale, se você não sabe, Ezequiel era um profeta do Antigo Testamento. E esse profeta, antes de ser chamado a ser profeta, ele fazia parte da descendência de Arão. Ou seja, no povo de Israel, além de ele ser da descendência de Arão, ele trabalhava como sacerdote. Antes de a Babilônia trazer para si os israelitas para o exílio, Ezequiel trabalhava como sacerdote. Porém, depois que a Babilônia veio, Ezequiel deixou de ser sacerdote, porque agora eles estavam exilados com o seu povo, em outra terra bem distante, a terra do norte, como a Bíblia fala, a Babilônia.
Eu não sei se você conhece essa história. E Ezequiel era um sacerdote, antes mesmo de ser exilado. Ele fazia parte da descendência de Arão. Ele tinha sido criado, seu pai era sacerdote, logo ele seria também sacerdote. Ele tinha sido criado dentro da lei. Ele era essencialmente restrito com as leis de pureza, leis de santidade, as leis mosaicas. Então, ele tinha sido criado rigidamente na lei. E quando nós lemos essa passagem, quando nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e chegamos aqui, nós vamos nos encaminhando a um contexto de visões que Ezequiel venha tendo de Deus. Se você observar aqui no versículo 23, levantei-me, fui até o vale e vi ali a glória de Deus. Então Ezequiel era um homem que estava 100% exposto à presença de Deus, 100% exposto à glória de Deus. E creio que esse é o lugar que nós queremos chegar, amém? Esse é o lugar que nós queremos chegar, esse é o lugar que eu quero chegar, ser exposto à glória de Deus 24 horas, amém? E não só aqui no capítulo 3, mas também como no capítulo 1, capítulo 2, Ezequiel vem tendo revelações, vem tendo visões da presença de Deus, da glória de Deus. E não é só pés balançando nas nuvens, não, é uma presença que te faz desmaiar. Se você nunca leu Ezequiel, é como se eu estivesse pregando heresia aqui para você, mas as visões que nós lemos no livro de Ezequiel não se encontram em outros livros proféticos. Esse livro profético de Ezequiel é único. Fala da presença de Deus, fala não só do amor de Deus, mas também trata o seu poder, a sua sublimidade, a sua essência. O poder que fez Ezequiel muitas vezes, na verdade todas as vezes, quando se encontrou na presença, se prostrar com o rosto no chão, porque não aguentou a visão da glória de Deus. Analisando o contexto das visões que Ezequiel estava recebendo, ele estava vivendo coisas extraordinárias. E é essas coisas que nós queremos viver. E percebemos o nível da glória de Deus, observando as reações que Ezequiel vinha tendo. Nós observamos no versículo 15 do capítulo 4, não precisa abrir comigo, capítulo 3. Diz assim: cheguei à colônia dos exilados, logo após Ezequiel ter recebido a visão. No versículo 15, cheguei à colônia dos exilados dos judeus em Tel Abibe, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Olha como Ezequiel chegou depois da presença, atônito. Talvez essa mensagem aqui quebre um pouco da nossa imaginação de como Deus é, porque Ezequiel chegou da presença de Deus atônito, desesperado, angustiado, porém não saiu arrependido. Depois da primeira visão da glória de Deus no rio Quebar, no capítulo 1 e capítulo 2, nós lemos em sequência que Deus ordena para Ezequiel ir até o seu povo, o povo que estava exilado na Babilônia, juntamente com o próprio Ezequiel, estavam exilados. Ezequiel chegou lá atônito, e Matthew Henry, um grande estudioso da palavra de Deus, grande escritor de várias enciclopédias dos livros da Bíblia, diz o seguinte: Ezequiel saiu para o vale, preste muita atenção, Ezequiel saiu para o vale com mais disposição do que quando foi ao encontro daqueles que estavam no cativeiro. Antes, Deus manda Ezequiel ir ao seu povo, falar do que ele tinha visto, falar do que ele tinha ouvido na visão junto ao rio Quebar. Ele foi ao seu povo, porém atônito. Porém nós vemos que Ezequiel vai com muita mais disposição quando Deus o chama para ir para o vale. Por quê? Porque aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aquele que já teve comunhão com Deus sabe que encontra consolação ao falar com Ele. E sabe que qualquer conversa com Deus é muito mais relevante do que qualquer conversa que nós podemos ter com esse mundo, a que normalmente se tem. Posso ouvir um amém? Deus o chamou para fora, para falar com ele. Porém, lhe concedeu mais do que isso. Ele lhe mostrou sua glória.
Observe o nível de obediência de Ezequiel. Ezequiel não foi lá por causa que Deus havia antes prometido a Ezequiel: se você me obedecer, eu vou te mostrar minha glória. Não, mas Deus falou: Ezequiel, vá ao vale e eu lhe falarei ali. Não está prometendo glória, mas está prometendo a mensagem. O que mais atrai nossos olhos nessa passagem aqui que nós lemos foi a visão da glória de Deus. Sempre que nós lemos a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas essas manifestações físicas acontecem mais nos livros proféticos. E quando nós lemos essas passagens de visões da glória de Deus e de quão grande, quão grandioso é a sua sublimidade, os nossos olhos são atraídos por essas passagens, nós prestamos muita atenção. Agora, nós conseguimos identificar os mesmos lugares do templo de Deus, o templo mosaico, que foi construído no deserto. Eu sinto que eu não estou sendo compreendido aqui. No tempo antes mesmo do exílio, o povo de Israel, antes mesmo de se encontrar na terra de Canaã, ele passava por um tempo que estava caminhando 40 anos no deserto. E nesse tempo Deus entregou as leis mosaicas, os 10 mandamentos. E Deus também falou para Moisés: ó Moisés, constrói meu templo dessa forma, dessa maneira. E o templo de Deus foi construído sobre 3 áreas: o átrio, onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus pelo sacerdote; o santo, onde haviam os pães da propiciação, onde havia os pães da propiciação e o candelabro de ouro; e o santo dos santos, onde havia a arca da aliança. E nós encontramos os mesmos lugares desse templo que Deus pede para Moisés construir, agora, nessa passagem de Ezequiel. Você está me entendendo? Tá mesmo? Bem, então. E nós encontramos esses mesmos lugares: o átrio, onde se faziam os sacrifícios; o lugar santo e o lugar santo dos santos. Nesse lugar, nesse templo que Deus pediu para Moisés construir, para Moisés armar, porque nesse tempo de deserto eles armavam, era como se fosse uma tenda. Eles armavam uma tenda representando o templo de Deus. E só os sacerdotes podiam entrar nesse lugar. E só o sumo sacerdote, só uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança. E cada lugar era dividido por uma cortina. E esse santuário, esse templo que Deus pediu para Moisés construir, ninguém entrava, nos seus sacerdotes, aqueles que eram dedicados à lei de Deus. Logo nós identificamos os 3 lugares, as 3 áreas do templo de Deus na vida de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel para o vale. Preste atenção, isso aqui é incrível. A mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor veio sobre mim, diz Ezequiel. E ele disse: levante-se e vá até o vale, e eu lhe farei ali. Só do fato de Ezequiel ter que se exilar, ter que se afastar do seu povo, já é um sacrifício, amém? A obediência requer muitas renúncias, a obediência requer sacrifício. Aqui nós já encontramos o átrio do templo. O átrio do templo era onde o sacerdote sacrificava. E no caso aqui, a oferta é a própria vida de Ezequiel. Então nós encontramos aqui o átrio do templo, o tabernáculo, onde sacrificava. E aqui o sacrifício da oferta agradável foi a própria vida de Ezequiel, renunciando certas coisas para obedecer a Deus e ir até o vale. Em seguida nós lemos no versículo 23: levantei-me, fui até o vale e vi a glória do Senhor, como na primeira vez ao rio Quebar. Aqui Ezequiel entra no lugar santo. Ele passa pelo átrio onde a sua vida é renunciada, onde ele renuncia a sua vontade para obedecer à vontade de Deus. E quando ele faz esse sacrifício, ele entra no vale. E o vale, ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus. E aqui ele entra no lugar santo, onde os pães da propiciação estão, onde o candelabro está, onde os sacerdotes queimam o incenso a Deus. Então a manifestação de Deus, a glória de Deus é manifesta no lugar santo. Só de Ezequiel ver a glória manifesta, já denuncia que ele entrou no lugar santo. Ele estava pisando em terra santa. Amém? Mais para frente nós lemos no versículo 24:
Esse aqui, ó, se segura na cadeira. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. O Espírito entrou em mim, tomou posse de mim. O Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela, disse ele. Observe que Ezequiel só falou com Deus primeiro quando o Espírito o tomou, quando o Espírito entrou. E esse é o Santo dos Santos. É quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito, para que o Senhor possa transmitir a sua mensagem. E aí veio o título, a mensagem. Como nós podemos alcançar a mensagem? Porque às vezes nós vemos, a glória de Deus, a glória de Deus. Vem um profeta, fala no meu ouvido, a glória de Deus. Eu me arrepio todo. Essa não é a glória, mano. Essa não é a glória, você está se confundindo. Tudo bem que a glória pode se manifestar dessa forma, mas a glória excepcional, a glória realmente manifesta, é através da mensagem. É quando Ezequiel ouve a voz de Deus. Vá, tranque-se dentro de casa. Uau! E nós nos lembramos de um versículo no Novo Testamento, Mateus 6,6. Vá, feche a sua porta, entre no seu quarto e tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. É a mesma coisa. Observe, é a mesma coisa. Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. O Senhor quer tempo com você. O Senhor quer tempo a sós com você. Uau! E toda a profundidade do lugar que ele entrou em Deus foi gerado pela obediência. Agora faz o seguinte. Pega uma folha de caderno, ou talvez o seu celular. Anota isso para você refletir durante essa semana. Anota, tá? O Senhor está vendo. A glória do vale é correspondida pela obediência ao chamado da solitude. A glória do vale é correspondida pela obediência ao chamado da solitude. Por quê? Porque Ezequiel só entrou na glória de Deus quando ele obedeceu para ir ao vale. E deixa eu te falar, meu irmão, o vale não é um lugar em que a sua carne, a sua alma é intertida. Você não se diverte no vale, não há divertimento no vale. O vale é escuro, o vale é solitário. Não há divertimento no vale. Então quando nós lemos, uau, Ezequiel entrou no vale e viu a glória de Deus. Mas irmão, o vale não é algo que a nossa alma vai gostar de estar lá. A nossa carne não vai gostar de estar. Ou seja, o Senhor tem um chamado para cada um de nós, assim como na vida de Ezequiel. E cada um é chamado para o vale. Cada um é chamado para o secreto. Cada um é chamado para viver uma vida de intimidade com Deus. Mas, porém, no entanto, todavia, quando você pisar no vale, a sua carne vai gritar. A sua alma vai gritar. Porque no vale não há divertimento. No vale não é um lugar que você contempla as paisagens. Não, o vale é um lugar escuro. O vale é um lugar solitário. Quero que você entenda exatamente o contexto de que Ezequiel estava vivendo aqui. Deus chamou Ezequiel para o vale. Quem que ia no vale naquela época, gente? Todo mundo gostava de subir as montanhas e ver as paisagens que você via por cima, né? Em cima das montanhas. O que você vai ver no vale? O que você vê num vale? Você vai no cânion para quê? Para contemplar as paisagens, para contemplar o nascer do sol. Você veja as coisas lá de cima. Quem que vai querer ir no vale? O que vamos fazer no vale? É exatamente pelo motivo de que você vai estar só que Deus vai ter autoridade na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos cheios de presenças, de relacionamentos, cheio de presença de pressão do mundo, cheio de presença de obsessão, cheio da presença do pecado em nossas vidas, e Deus não consegue entrar, porque a presença dele é única e inefável e indescritível. Ele precisa que você gere tempo para ele. Gere tempo para ele.
Há um chamado para cada um agora nesse lugar. Nós só veremos a glória se obedecermos ao chamado do vale, se obedecermos ao chamado da solitude com Deus. A sua alma vai gostar? A sua carne vai estar alegre? Não, mas o Espírito se sacia lá. Nós só veremos a glória de Deus se obedecermos ao seu chamado, à solitude com Ele, à intimidade com Ele. Você vai ver a glória de Deus aqui em comunhão? Vai. Você vai ver a glória de Deus manifestada num culto como esse? Vai. Mas há uma glória muito maior em que você pode dobrar os seus joelhos, fechar a porta do seu quarto e falar com Ele. Só dessa oportunidade que você tem de falar com Deus, há uma glória muito maior que nós podemos alcançar. Por que você limita Deus, querendo vir aqui para ver a glória de Deus, sendo que o Espírito te chama todos os dias para você ter intimidade? Há o gemido, ouça o gemido do Espírito Santo. Ele clama: onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? Que se preocupam com o dízimo da hortelã, que se preocupam com a limpeza do prato, do copo, mas estão imundos por dentro. Hipócritas. Pois a glória em si é estar em intimidade com Deus. A glória em si é revelada na intimidade com Deus. Essa é a glória. Essa é a glória. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não queira outra coisa além de Cristo. Não queira outra coisa além de ser íntimo com Ele. Essa é a glória. E se você não se satisfaz com intimidade, nada mais irá te satisfazer. Nada mais. E nós vemos algo interessante na vida de Ezequiel. Abra comigo de novo, Ezequiel capítulo 4. Capítulo 4. Oh, Espírito Santo. Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Ezequiel capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. Versículo 14. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a minha infância nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. No versículo 15. Então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. Aí você deve estar se perguntando: como que ele vai usar uma passagem dessa para pregar? Difícil mesmo. Mas o Senhor nos concede sua graça. Aqui há um ato profético que Deus está ordenando para Ezequiel fazer. Ezequiel é um profeta, lembra? Ezequiel é um profeta. E antes ele era sacerdote. Beleza? E agora Deus fala: Ezequiel, pega um pão e asse-o indevidamente contra a lei. Contradiz a lei. E assa como usando combustível fezes humanas secas. Quem já comeu pão usando fezes humanas secas? Quem aqui? Ninguém, né? Imagina, Ezequiel também ficou assim. Como que eu vou assar um pão usando fezes humanas secas? Imagina um cara que foi criado escrupulosamente excessivo pela lei de Deus e diz exatamente que isso é muito impuro na lei de Deus. Desde criança Ezequiel foi gerado nesse contexto. Ele era sacerdote, os outros conheciam Ezequiel. Como é que os outros veriam um sacerdote fazendo uma coisa contra a lei, impuro? Ezequiel talvez tivesse se preocupado com isso, tivesse se preocupado com a visão do que os outros poderiam ter ao redor. Então Ezequiel diz o seguinte no versículo 14: ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a infância
Nunca comi animais impuros, mortos por doença, ou despedaçado por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. E aí nós lemos uma citação de Matthew Henry, mais uma vez. Matthew Henry diz o seguinte sobre esse versículo: podemos estar certos de que toda e qualquer ordem de Deus para nós será boa. Porém, se algo nos parecer mal, o bondoso Senhor nos dá a liberdade de conversar com Ele e apresentar a nossa súplica. Até agora, Senhor, temos preservado a nossa pureza. E será que a perderemos agora? Porém, devido ao fato de Ezequiel, em uma evidente fraqueza de consciência, fazer disto um escrúpulo, Deus o rejeitou nesse ponto. Deus o rejeitou nesse ponto. Deus dá uma ordem para Ezequiel: Ezequiel, faz isso. E Ezequiel deixou de fazer aquilo por causa da lei, por causa da religiosidade. Eu não tenho nem tempo de contextualizar aqui, eu tenho 15 minutos. Então preste atenção. Preste muita atenção. Olhe o contexto. Um cara que se dedicou a vida inteira pela lei de Deus, que nunca se contaminou, e Deus está pedindo para ele fazer esse ato profético. Agora, o que Ezequiel fala? Senhor, eu acho que não é uma boa ideia eu obedecer o Senhor agora. Eu acho que não é uma boa ideia. Usa outra coisa para combustível, porque eu nunca me contaminei. E deixa eu te falar, depois que Deus fala, tudo bem, Ezequiel, você pode usar outro combustível ao invés do combustível original. Nos nossos olhos não há uma grande mudança aqui, só trocou, né? Só trocou o combustível. Em vez de usar fezes humanas secas, usou esterco de vaca para assar o pão. Porém, nos olhos espirituais há um impacto que corrompeu o ambiente profético. Por mais que a mudança tenha sido mínima no físico, a mudança foi radical no profético. Entende? Agora eu vou aplicar aqui. Ezequiel era um cara religioso. Ezequiel era um cara respeitado pelo povo. Ezequiel era um cara que entendia das escrituras. Ezequiel era um cara que tinha conhecimento. Ezequiel era um cara que estudava, que aplicava a lei na sua vida. Até aqui tudo bem. Mas o mais triste nessa passagem é que por mais que a mudança tenha sido mínima, corrompeu o impacto profético. Deus pediu para Ezequiel: Ezequiel, faz assim. Faz assim, faz dessa forma. Ezequiel fez daquela forma? Não. Por mais que a mudança tenha sido mínima, corrompeu o impacto profético. Corrompeu o impacto que a mensagem iria gerar. Porque Deus não falou para Ezequiel fazer escondido isso, assar o pão usando fezes humanas secas. Mas Ele falou para fazer diante do povo. Para quê? Para gerar arrependimento. Para essa mensagem, para esse contexto que Ele está fazendo, gerar arrependimento do povo. E quando o povo olhasse, ele se arrependesse. Deus usa aqui uma forma de arrependimento muito interessante. Pelo temor, pela disciplina. A disciplina faz parte da misericórdia de Deus. A disciplina faz parte da misericórdia de Deus. Porque se Deus não disciplinasse Israel, talvez nós nunca teríamos ouvido falar desse povo. Observe, quando nós somos religiosos, quando nós entramos na igreja por tradição e não por devoção, nós estamos fazendo que nem Ezequiel e corrompemos o poder que a mensagem de Deus pode gerar em nós, pode fazer em nós. Quando você entra na igreja por religiosidade, quando você lê a Bíblia por religiosidade, por tradição, virou rotina, não virou prazer, não virou devoção. Nós somos que nem Ezequiel, nós estamos fazendo que nem Ezequiel. E não entenda que eu estou chamando Ezequiel de hipócrita. Pelo amor de Deus, Ezequiel foi um grande profeta do Antigo Testamento. Um grande exemplo do que Deus pode fazer em nós. Porém, Deus o rejeitou nesse ponto. Deus o rejeitou nesse ponto. Olha o estrago que poderia fazer se Ezequiel tivesse obedecido a Deus. Se Ezequiel obedecesse a Deus, o impacto seria muito maior da mensagem. E é isso. A nossa religiosidade impede o poder que a Bíblia pode fazer em nós,
que a Bíblia pode ter sobre nós, que Jesus pode ter sobre nós, a nossa religiosidade. Por quê? Muitas pessoas pensam que alguém ser religioso é algo interessante, é algo bom. Religioso é bom. Muitas vezes na escola eu já fui chamado de religioso por ler a Bíblia na escola, mas eu entendia que aquilo não era algo bom. Religiosidade, as pessoas pensam que isso é algo bom, mas na verdade é algo que tranca a revelação de Deus. É algo que tranca a revelação de Deus. Porque se Ezequiel tivesse obedecido, se Ezequiel não tivesse sido religioso e tivesse obedecido a primeira ordem de Deus, a revelação seria muito maior. O poder da revelação que aquele ato teria seria muito maior. E aí nós pulamos tudo para frente, porque eu tenho 10 minutos. Ezequiel capítulo 4, versículo 13. E o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então esse era o contexto da revelação. Oh Senhor, tem misericórdia. Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Prepare e coma esse alimento, como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. Faça. Não é um pedido, é uma ordem. Faça. Faça. Não permita que a sua religiosidade impeça o poder da revelação de Deus para nós. E agora vem o ponto principal da mensagem. Agora é a parte mais linda do que o Senhor me entregou aqui. Preste atenção. Nós lemos: há um pão aqui que foi assado indevidamente. Ezequiel assou esse pão indevidamente. Foi contra a lei, corrompeu a lei, mas foi profético essa ação que Ezequiel fez. Foi profético. Há um pão que foi assado indevidamente e que os homens rejeitaram. Preste atenção. Números capítulo 21, versículo 7 ao 9, nós lemos algo que se repete, que é parecido com essa cena. Moisés, pecamos, o povo fala para Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. No contexto havia serpentes que estavam mordendo o povo. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Agora, pensa comigo. Uma serpente era extremamente um animal muito impuro na lei. E o povo tinha recém recebido a lei de Deus em Levítico. Imagina um povo extremamente religioso se abaixar, porque ele estava doente por causa das mordidas das serpentes, e ter que olhar para cima, para uma réplica de um animal extremamente impuro. Você acha que isso é fácil? Não. Isso é extremamente difícil para um povo que era religioso, sabe? E a nossa religiosidade impede realmente o poder de olhar para a revelação de Deus, o poder de olhar para a presença de Deus, o poder de olhar para a beleza de Deus, e a beleza de Deus nos curar. A nossa religiosidade tranca o poder. E nós, de novo, nós vemos em João capítulo 6, versículo 51, versículo 53. Essa aqui é a revelação, essa aqui é a mensagem. Preste atenção. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Ezequiel conhecia muito bem a lei. Nos dias de hoje ele seria um grande religioso. Porém, como vimos antes, a sua sabedoria da lei, ou seja, a sua religiosidade, o impediu de cumprir um ato profético de forma como Deus havia ordenado. Para Ezequiel, comer daquele pão era confrontante. Para o povo de Israel, se ajoelhar e olhar para aquela serpente, um animal impuro, era confrontante. Para os fariseus,
ouvir uma mensagem de um homem que pensavam que era um homem comum era confrontante. Você está me entendendo? Quando lemos na Bíblia a história da serpente de bronze, podemos pensar que Deus havia facilitado para o povo. Quando bastasse apenas olhar para a serpente e eles seriam curados. Mas eu penso que para um povo que conhecia a lei e era religioso, deve ter sido extremamente confrontante. Da mesma forma, isso aconteceu muito tempo depois. Quando um homem desceu do céu, se tornou maldito aos olhos de Deus, não só aos olhos dos homens, ao ser pendurado no madeiro. Da mesma forma que um pão foi assado indevidamente, da mesma forma que uma serpente foi erguida numa estaca, o Filho do Homem foi rejeitado pelos homens. Você está entendendo? Deus nos chama para o vale. E Ele tem uma mensagem para nos entregar no vale. Quando nós renunciamos à nossa vontade para obedecer à vontade de Deus e nós entramos no vale, nós entramos num lugar santo, onde a presença de Deus é manifesta. Mas agora vem a parte mais incrível. Quando o Espírito nos toma e nós entramos no Santo dos Santos, o Senhor revela a sua mensagem. E o Senhor revela o pão que desceu do céu. Meu Deus. O pão que muitas vezes a nossa religiosidade impede de ver é a revelação de Jesus. Assim como Ezequiel, a nossa religiosidade impede de ver a beleza da revelação da mensagem de Deus. Você entende isso? Deus revelou sua mensagem. Deus revelou sua mensagem para Ezequiel. Ezequiel valorizou a mensagem? Não, Ezequiel disse: Senhor, nunca comi algo impuro. Ezequiel, por causa da religiosidade, não viu a beleza da mensagem de Deus. Coloque-se em pé. Ezequiel não viu a beleza da mensagem de Deus por causa da sua religiosidade. Mas hoje o Senhor está quebrando corações nessa noite. Hoje o Senhor está quebrando convicções. Hoje o Senhor está quebrando tradições. Está fazendo algo de novo. O Senhor está refazendo as coisas hoje. Há uma mensagem que o Senhor tem para revelar para nós. Há uma revelação. E é bela. E é lindo. E é perfeito. Quantos querem receber dessa revelação? Ah, Senhor, que nós não venhamos a ser como Ezequiel nesse ponto, que nós não venhamos a ser religiosos, Senhor, mas que o Senhor permita nós enxergarmos a beleza da Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor permita nós enxergarmos a beleza do Teu Filho, Senhor, que foi assado indevidamente, que foi crucificado indevidamente, que foi morto indevidamente. Que nós venhamos a ver a beleza dessa mensagem, Senhor. Ah, Espírito Santo, quebra nossos corações nessa manhã. Quebra nossa religiosidade nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser íntimos e nós queremos receber a Tua mensagem. E que nós venhamos a valorizar a mensagem que nós vamos receber de Ti, que é o Teu Filho. O Teu Filho é a revelação da Tua mensagem. A revelação da mensagem de Deus é Jesus. A revelação da mensagem de Deus é Jesus. A revelação da presença de Deus é Jesus. Uau! Eu não sou mais meu. Ah, Espírito Santo, revele-se a nós nessa Meus manhã. olhos viram Revele-se a nós nessa manhã, Senhor. a salvação. Permita que os nossos olhos vejam, permita que os nossos olhos, que os nossos ouvidos ouçam e que a nossa mente entenda. Luz para o mundo. Senhor, quebra a nossa religiosidade. Quebra a nossa religiosidade, Senhor. Quebra a nossa religiosidade, Espírito Santo. Nós queremos ver a beleza do Teu Evangelho. Nós queremos entender a beleza da Tua revelação. Por favor, Senhor, quebra toda distração agora nesse lugar. Por favor, Senhor, por favor, Jesus. Que nós venhamos entender que há algo precioso aqui. E que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não há nada mais que nos satisfaz, Senhor. Nós queremos receber da Tua revelação. Nós temos a convicção de que muitos te rejeitaram. Muitos rejeitaram a revelação do Teu Filho, Senhor, mas hoje nós abrimos nossos braços. Nós queremos ver, nós queremos ouvir, nós queremos entender, nós queremos contemplar, Senhor, a beleza do Teu Filho. Nós queremos conhecer, Senhor, nós queremos ser íntimos, nós queremos ver a Tua glória manifesta no Filho, pois o Filho é a revelação da Tua glória. Jesus é a reencarnação da Tua glória, Senhor. Oh! Revele-se a nós, Senhor, nessa manhã. Revele-se a nós nessa manhã, Senhor. Quebra nossos corações empedrados. Transforme nossos corações de pedra em corações de carne. E que venhamos a valorizar a Tua beleza, Senhor. Que venhamos a valorizar a beleza da Tua mensagem. Jesus, 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 Jesus. Jesus é a beleza, Jesus é a beleza, Cristo é a beleza, Cristo é tudo que nos pode nos dar. Cristo é a beleza, Cristo é a beleza, Cristo é a beleza. Segura, Leandro. Glória a Jesus. Quando eu li esse sermão que o Yohanan escreveu, ele sempre pede para mim ler. Ele levou mais ou menos uma semana para escrever essa mensagem. Eu olhei e disse: cara, tem certeza? Tu vai dar conta? Porque tem que correlacionar alguns textos. E realmente é uma mensagem desafiadora.
E espero que o Espírito Santo tenha abrido o nosso entendimento, porque o pão de Ezequiel é Jesus, e as fezes de Ezequiel são os nossos pecados, né? O pão é puro, o pão é bom, mas quando mistura com os nossos pecados, ele se torna maldito. E aí Jesus manda o pão do céu, que é puro, perfeito, mas ele veio à terra e ele absolveu o que havia de mais terrível em nós, mais nojento. E aí Deus vira as costas para o pão, porque Deus é santo, não pode se contaminar. E na cruz ele diz: Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É porque Deus não conseguia ver o pão misturado com tanta nojeira. Sabe, a cruz era o objeto de suplício dos romanos. Quando um bandido carregava a cruz, ele estava assumindo publicamente: eu sou bandido, eu sou assassino. Era essa a mensagem. Então quando Jesus assumiu a cruz, ele estava dizendo: eu assumi a bandidagem de toda a humanidade, o crime. Eu sou criminoso no lugar do criminoso, eu assumi o crime dele. Por isso cobra, por isso serpente pendurado numa hastia. Era o santo se tornando maldito, assumiu toda a traição, todo veneno, tudo. Uau! O pão se contaminou com os nossos pecados. Aí vem Jesus e diz: aquele que não come da minha carne, deixa eu me misturar com você. Sabe por quê? Porque a nojeira que está lá, agora, se você comer do pão agora, da Santa Ceia, não pega nele, mas a santidade, a pureza que está no pão agora, da mesa da ceia, neutraliza toda a podridão que havia antes. Então ele disse: se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque a única maneira de neutralizar a podridão que há em você é você participar da minha santidade, da minha pureza. Uau! Glória a Jesus. Quem diria que havia Jesus em Ezequiel? E Jesus está presente em todas as escrituras. De Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para Jesus. E vamos pensar com a mente de Deus. Que Deus ladino, né, gente? Olha, o pão que ele pediu para Ezequiel misturar com fezes. Por isso que Deus disse: é com fezes humana. E Ezequiel diz assim: vamos botar da vaquinha. E Deus pensando assim: tu não está entendendo, não foi a natureza que pecou. Não é o pecado da vaca, não é o pecado da natureza, é o pecado de vocês. Ele não se mistura com o pecado da natureza, ele vai absolver o pecado da raça humana. O que há mais de nojento do humano. Alguém entendeu alguma coisa? Irmão, se uma manhã como essa não mudar alguma coisa dentro de você, então nada mais dá jeito em nós. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra. Isso você não encontra na psiquiatria, na ciência. Não. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Na verdade, de fato, o que nós precisamos é da palavra revelada. E eis aqui uma palavra revelada, que nos alimenta, que nos confronta, que aponta para Cristo, que nos leva a nos convertermos um pouco mais nessa manhã. Obrigado, Jesus, por tirar a iniquidade do mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Realmente essa canção faz jus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É a beleza revelada do Pai. Graças te damos, Senhor.
Abençoa meus irmãos, aqueles que estão aceitando a Jesus hoje, aqueles que estão escolhendo a servir a Jesus. Tem alguém para confessar Jesus hoje? Aí no seu coração diga: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Aí dentro de você diga: a partir de hoje eu quero servir a ti, Jesus. Alguém quer? Não precisa você vir à frente, não temos tempo, mas faça uma confissão dentro de você, depois torne pública outro dia, mas escolha servir a Jesus hoje. Quem sabe hoje você está nascendo de novo, seus olhos estão sendo abertos, e você pode servir a Jesus a partir de hoje, e não viver mais em confusão religiosa. Em nome de Jesus. Jesus é simples, é a religião que confunde tudo, criando um monte de papagaiada. Não, é só Jesus e ponto final, meu irmão. É Jesus que tira o pecado do mundo. É Jesus que se misturou com o que havia de mais podre em nós, justamente para nos levar de volta ao Pai. Obrigado, Jesus. Aqueles que estão te aceitando nesta manhã, aqueles que estão se voltando para ti, receba eles. Em nome de Jesus, que haja vida onde havia morte, que haja pureza onde havia pecado. Obrigado por nos justificar. Esta é a tua graça que nos justifica, que nos purifica. Obrigado, Senhor, pela tua graça, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Faça assim: já acabou. Nos encontramos na próxima reunião. Foi um prazer ter você aqui na Amor e Graça. Deus lhe abençoe. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores, um bom domingo. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.